Oiê, bora pro tutorial. Comecei hidratando a pele com a blindagem da Pop. Ela pode ser usada como hidratante e primer também. Daí eu já venho com a fita, porque dessa vez eu comecei diferente. Então eu comecei fazendo os olhos. Vou fazer um gatinho esfumado. E aí eu botei a fita, porque quando tirar a fita vai ficar bem retinho e bem puxadinho do jeito que eu quero. Aí eu já vim com... Esse daí é o meu quarteto de sobrancelha, né? Usei esses dois tonzinhos para poder preencher a minha sobrancelha. Aí o passo a passo já mostrei em vários vídeos, né? Como eu faço minha sobrancelha. Aí nesse vídeo eu dei uma resumida. Mas não tem segredo. Eu misturo esses dois tons e no começo eu coloco um tonzinho mais claro e esfumo bem. Aí eu vim com uma base. Peguei a base que eu sempre uso da Ruby Rose, a Stay Fix. É do meu tom. Daí eu pego ela, coloquei na mão e vim delimitando a sobrancelha. Porque como eu vou fazer os olhos primeiro, eu gosto de delimitar bem. Daí eu já uso essa base para poder potencializar a minha sombra, né? Passo essa base na pálpebra toda, que aí vai servir de uma colinha para quando for passar a sombra. A minha pálpebra vai ficar uma tela em branco, pronta para receber a sombra. E eu espalho tudo com a esponjinha. Pra mim, a esponjinha é a minha melhor aliada. Tudo que eu faço é com esponjinha. Daí, eu esfumo bem essa base que eu passei na pálpebra. E já venho com esse tomzinho para fazer esse delineado. E uso esse pincel chanfrado também, para poder fazer o delineado. Passo tudo bem rente à fita para quando eu tirar, fica bem retinho. Já venho com um delineador, esse daí é em caneta. E eu faço mais um delineadinho por cima, para poder ficar mais intenso esse delineado. Esfumo esse tomzinho rosa e venho com o meu gloss. Venho com o meu gloss da Max Love, transparente. Ele também é vermelhinho, porque, né, passa batom, lip tint e acaba misturando. Uso esses dois tonzinhos de brilho e misturo pra passar na pálpebra. Esse é um olho muito fácil, ele é muito simples, mas ele fica lindo. Você vê, é só truque, né? Só truque e é muito simples. E aí, eu já venho com a minha caneta delineadora, a mesma que eu usei antes, para poder fazer esse puxadinho no começo do olho, mas é super opcional. Não precisa, né? Na maquiagem não tem certo e errado, né? E aí, eu limpo a minha pele, já tiro a fita, você viu, ficou bem retinho. E venho com essa base da Eudora, é para uma pele com baixa cobertura, e ela fica bem natural na pele, e eu gosto bastante. Então, eu passo, mas assim, é só pra deixar a pele bonita. Nessa maquiagem, eu queria que fosse, assim, uma pele mais translúcida e o olho bem feitinho, do jeitinho que ficou. Eu fiquei apaixonada por essa maquiagem. Ficou do jeitinho que eu queria. E aí, eu passo a base no rosto todo. Você vê que ainda vai aparecer manchinha, ainda vai aparecer algumas imperfeiçõezinhas da minha pele. Mas era isso mesmo que eu queria, que ficasse uma cobertura mais translúcida. Depois eu vim com um corretivo só na olheira, para poder dar uma cobertura a mais. E já vim fazendo o resto da pele, contorno. Carreguei um pouquinho mais no contorno do que eu costumo usar. Ignorem meu noivo ali, a gente tá conversando. E aí, eu usei mais contorno do que eu costumo usar, porque eu queria que ficasse assim, uma pele mais translúcida e bem contornadinha. Contornei o nariz, contornei embaixo do lábio, na testa, bochecha, mandíbula, contornei tudo. Fiquei toda contornada. E aí, eu já venho com blush.
Tanto o contorno, tanto o blush são os mesmos que eu sempre uso, tá? A pele, eu não quis focar tanto na pele porque a pele é mais do mesmo de sempre. Já venho passando o blush, o mesmo de sempre. E passo na bochecha, um pouquinho em cima do nariz também. O que eu mudei nessa pele é que eu usei uma base diferente, né? E melhorei a cobertura com corretivo. E também eu usei um iluminador diferente. Esse é um iluminador mesmo. Se não me engano, é um da Ruby Rose. Ele é um quadradinho que vem várias cores, só que ele tá quebrado, então eu quase não uso ele. Eu costumo usar a sombra, né, da minha paleta, mas aí dessa vez eu quis usar o iluminador e ele fica lindo. Mesmo ele quebradinho, então assim, ele tem várias cores. Quando ele quebrou, ele acabou misturando tudo, né? Mas continua lindo na pele e eu tenho que usar mais vezes. Aí eu já venho com pó, que o pó é o mesmo que eu sempre uso, o pó banana. E eu selo o rosto todo com pó, tudo, até a sobrancelha. Eu deixo esse pó alguns minutinhos no meu rosto, coisa pouca, uns 2, 3 minutinhos. E aí eu já venho varrendo todo esse pó, todo esse excesso de pó. Eu varro bem pra não ficar marcado. E eu faço isso por toda a pele, né? Pra não ficar excesso de pó. Depois eu já venho com a minha bruma fixadora e eu molho bastante, porque eu passei muito pó. Senão fica a marca do pó, né? Aí eu passo a bruma fixadora e eu venho com o ventiladorzinho para ajudar a secar. Daí nessa parte da bruma, pode passar uma água termal, pode passar uma bruma iluminadora, ou então pode passar até um soro gelado. Deixa o soro na geladeira e passa aqui também, que dá o mesmo efeito, assim. A bruma fixadora tem um a mais que ela ajuda a fixar, né? E a iluminadora tem partículas de brilho, então assim, cada uma tem um plus. Mas, não tenho. Usa soro e soro gelado na pele e fica ótimo. Daí eu já faço a parte de baixo, eu pego o tomzinho daquela mesma paleta, o tomzinho roxinho e passo embaixo. E já venho com a máscara de cílios. Essa máscara de cílios também é da Eudora. Eu gosto muito dela. Assim, ela não é resistente à água. Então, pra quando eu vou maquiar, assim, fazer a maquiagem e depois tirar, tipo, fazer a maquiagem pra gravar, é ótimo. E eu gosto muito dela. Antes eu só usava máscara de cílios à prova d'água. E eu tinha muita dificuldade pra tirar, né? E aí eu uso ela, que é maravilhosa. Já vem contornando a minha boca. Isso daí eu uso um batom. É um batom meio rosadinho, meio marronzinho. Que não tem mais nome, porque ele é bem velhinho. Não tem mais nome, não tem mais marca, não tem mais nada, mas ainda tá lindo. E aí eu contorno a minha boca com ele e já venho passando gloss, aquele mesmo gloss que eu passei no olho, da Max Love, é o Incolor. Ele aumenta o lábio, ele é lindo, lindo, lindo. Eu amo esse gloss. E é essa maquiagem. E aí, o que vocês acharam? Fiquem aí com o resultado final.